Bom dia, amigos e amigas, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez podendo compartilhar, uma porção da palavra de Deus para a sua vida, para a nossa vida. E eu queria que você, que tem Bíblia ou aplicativo, pudesse abrir no Salmo 22 e depois no Salmo 69. Salmo 22, apenas um pequeno trecho. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. E no Salmo 69, que também é um salmo messiânico, 69:3, estou cansado de clamar, secou-se-me a garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. Esses salmos, eles se reportam ao Messias, ao sofrimento de Jesus Cristo, e em especial o Salmo 22 acabou sendo reconhecido, e se notabilizando, porque foi citado por Jesus Cristo nos seus momentos finais de agonia na cruz, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Então eu queria falar um pouco com vocês sobre a resposta de Deus e essa reação humana, muito natural, de impaciência e de sofrimento, até que Deus descortine essa vontade diante dos nossos olhos. Então todos nós que buscamos a Deus em um período de provação, de tribulação, em que dói no coração, em que o peso sobre os nossos ombros às vezes pode parecer insuportável, nós desejamos, o quanto antes, uma resposta de Deus, uma resposta apressada. Não à toa os salmistas, eles sempre expressam esse desejo, de uma resposta célere de Deus. Apressa-te, Senhor, em meu favor. Então, tanto nos salmos de Davi como de Asaf, e outros, você encontra esse desejo, de uma resposta de Deus pronta e imediata. Porque se o problema é real, se a agonia é atual, quando buscamos a Deus com afinco, queremos sim uma resposta, obviamente. Mas é claro que nós não temos uma fórmula infalível através da qual Deus vai agir se fizermos isso ou aquilo. Não é uma ciência exata, até porque nós não conhecemos a mente de Deus. Deus tem uma vontade soberana que vai, além da nossa oração e dos nossos pedidos, mas existem alguns caminhos que a palavra de Deus aponta, e algumas lições nesse sentido sobre a resposta de Deus. Só para exemplificar, nós estamos orando pelo pastor Sérgio com afinco, que está internado com Covid-19 e entubado, em estado grave. E é claro, não é um tipo de oração que nós fazemos e entregamos ao Senhor e aguardamos. O que tiver de ser será, vou descansar. É claro que orar também é descanso, mas nós não cessaremos até que Deus dê uma resposta positiva, ou que Ele coloque diante de nós, com os fatos, qual é a vontade dEle. Mas nós não vamos parar, porque a agonia é real, A tristeza e a apreensão por parte não apenas da comunidade, mas com muito mais força, sobre a sua família. Essa tristeza, e essa apreensão, elas são atuais e nós devemos orar. Então a resposta de Deus, ela é um alívio para a nossa necessidade. Só que entre a necessidade e a resposta de Deus existe uma coisa chamada oração, chamada clamor por nós mesmos e pelas pessoas que têm essa necessidade. Então, nós aprendemos na palavra de Deus que o Senhor, ele jamais se desagradou daqueles que o buscaram insistentemente. Nas nossas reuniões durante a noite, nós temos uma reunião diária de 19 horas a 19h30, com um propósito específico de orar pela vida do pastor Sérgio, e nós conversávamos ali, um bate-papo ali com base na palavra de Deus, já como parte da reunião, e nós lembramos isso, Nós lembramos aqueles textos que nos trazem esperança
que apontam no sentido de que Jesus Cristo, ele nunca se desagradou de uma busca insistente e até ousada, né, dos que buscaram a Jesus Cristo, superando os obstáculos e batendo na porta insistentemente, né? Você deve lembrar daquela passagem do amigo importuno, que está em Lucas 11, que Jesus conta essa história de um homem que estava na sua casa, recolhido, né, já dormindo, e aí à meia-noite vem um amigo dele, bate na porta e fala: me empresta aí alguns pães, porque chegou um amigo de longe, eu não tenho nada para oferecer. E ele fala: vai embora, porque essa hora eu já estou aqui com os meus filhos, recolhidos, e não posso te atender agora, não posso. E aí Jesus fala: se aquele homem não atender o seu amigo por ser amigo, ele vai atender pelo incômodo. E aí na sequência Jesus traz aquele ensino, né, que nós tanto conhecemos: busquem e vocês acharão, peçam e vocês vão receber, batam e a porta vai ser aberta, porque todo que pede recebe, o que busca encontra. Qual é o pai que, se o filho pedir pão, vai dar uma pedra? Ou se pedir um ovo, vai dar um escorpião? Então Jesus Cristo nos ensina e se coloca, né, na condição de bom receptor da nossa oração e da nossa insistência diante da dor, na busca a Deus incessante, né? Outra passagem também que nós nos recordávamos lá durante a reunião é a do cego de Jericó. Porque veja, é um homem que, por conta da cegueira, ele também tinha um problema de mobilidade. Ele não conseguia chegar até Jesus Cristo, né, com a mesma desenvoltura dos circunstantes ali. E quando ele ouvia a multidão passando e se certificando de que aquela multidão, né, aquela aglomeração, ela tinha como causa, né, a passagem de Jesus Cristo, ele começou a gritar, como você sabe: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele gritava e os que estavam ali pediam para que ele se calasse. Só que quando ele começou a receber a repreensão pelo seu grito de desespero, na verdade aquele foi o momento para gritar mais. Então, não havendo resposta naquele momento e sendo o problema algo real e atual, a atitude dele foi gritar mais, buscar mais. Então nós devemos gritar mais e não desanimarmos. Claro que quando eu estou falando de gritar, eu estou falando metaforicamente, não é? De buscar a Deus com mais empenho, porque esse é o ensino de Jesus Cristo, não é? Eu digo que, e você pela experiência percebe isso, né? As pessoas que são importantes, as pessoas que são detentoras de algum poder, de alguma influência, em geral elas põem anteparos entre ela e as outras pessoas, não é? Você tem ali um chefe de gabinete, depois uma secretária, não é? Um segurança, a reunião é só agendada, ou seja, existe uma série de artifícios para que a pessoa não se desgaste tendo que atender, né, todo mundo, é até compreensível. Mas Jesus Cristo é aquele que retira todas esses leões de chácara para simplesmente acolher diretamente as petições que chegam até Ele e nos estimula a buscá-lo. Ele fala: me procurem, me incomodem, porque se vocês me buscarem com insistência, com afinco, eu vou responder. Então Jesus Cristo é aquele ser, aquela pessoa importante que não tenta se desvencilhar, não é, dos pedidos, das petições e do batido de porta das pessoas. Muito pelo contrário, ele diz que quer atender, não é? Ele diz que quer receber a nossa oração. Então a Bíblia nos dá essa base, né, muito sólida, para que eu e você busquemos a resposta de Deus, né? E esse buscar, e nessa caminhada com Deus, existe também um ensino embutido. Nós também aprendemos com isso, com essa aparente, né, demora de Deus, com esse retardamento na resposta. Paralítico de Cafarnaum, para reforçar a nossa fé, né? Também um exemplo muito eloquente
de que essa ousadia e de que essa busca incessante por Deus, né, longe de desagradá-lo, na verdade, ela é premiada, né? Foram recompensados aqueles que buscaram a Deus ousadamente. O paralítico de Cafarnaum, como você sabe, né, os amigos levaram aquele homem que também tinha dificuldade de mobilidade e, considerando que existia uma concorrência muito grande das pessoas, né, em torno de Jesus Cristo, eles tiveram a ousadia de fazer um buraco no teto. E aquela ali, segundo o Evangelho de Marcos, era a residência de Jesus, porque Jesus morou em Cafarnaum e morava naquela casa. Não sabemos se a casa era de propriedade de um anfitrião de Jesus, não sei, mas fizeram um buraco no teto. E qual foi a resposta de Jesus? Vocês passaram dos limites? Não foi isso. Ele falou: os teus pecados são perdoados, toma o teu leito e anda. Ou seja, a recompensa da ousadia foi a cura, foi a resposta de Deus para aquela situação. Então, se quisermos obter uma resposta de Deus, nós não devemos desanimar nem jogar a toalha, mas saber que se existe demora é porque devemos fazer como o cego de Jericó, ou seja, gritar mais, orar mais. É uma oportunidade para que eu e você nos apliquemos mais, né, à oração e ao clamor, né? Uma coisa que nós estávamos pensando também é que muitas vezes essa resposta de Deus ela não vem numa embalagem que nós apreciamos, que nós gostamos, né? E aí a gente lembra daquela passagem de 2 Reis, né? De Neemias, da cura de Neemias, também muito conhecida, né? Para quem já conhece a história, eu não vou dar detalhes, porque aí poderia ser muito cansativo, né? Mas também podem ter pessoas que não conhecem, então a gente vai dar uma explicação rápida aqui. Existia um general, um comandante das tropas da Síria, que era um país vizinho, né? Como você sabe, ali de Israel, próximo, mas sempre em situações muito delicadas, né? De guerra, né? E quando existia algum tratado de paz, era sempre muito, muito delicado, muito complicado. Mas aí ele tinha, não é, uma lepra no corpo, esse homem, e ele tinha na sua casa uma serva judia que servia. E aí ela, ouvindo, não é, a reclamação e a lamúria da sua patroa, por conta da lepra do seu marido, ela falou: eu conheço um homem na minha terra que é usado por Deus e pode ajudar seu marido. Por que vocês não tentam? Vão lá. Ele pode fazer alguma coisa. E aí ele, sabendo da notícia, foi até lá e ele não foi recebido pelo profeta. Não é? O profeta Eliseu mandou um menino de recado para tratar com o Neemias, com Naamã. E disse mais: olha, tome um banho aí no Rio Jordão. Com 7 mergulhos você vai ficar sarado e pode ir para casa. E aquele homem, considerando a sua importância, se sentiu ofendido, né? E só tomou aquele banho porque os soldados falaram: olha, se ele pedisse alguma coisa difícil, você não faria? Ele só está mandando você tomar banho. Toma um banho aí, você vai ser, quem sabe você vai ser curado, né? E ao fazê-lo, ele foi curado. Então veja como acontece, né? A resposta de Deus, ela foi se desenhando, né, de uma maneira, num formato, num layout que desagradou aquele que seria o beneficiário maior da resposta. E isso é uma lição muito interessante, né? Porque muitas vezes nós oramos e buscamos a Deus por uma razão e Deus trabalha, né, por tabela em áreas que nós não solicitamos. No caso daquele comandante da Síria, Deus estava trabalhando a questão do orgulho do seu coração, né? O Senhor quis mostrar para ele que qualquer rio serve quando ele tem poder, né? E que não precisava chegar uma grande comitiva, né, com honras de Estado, porque ele estava chegando, já que ele era uma pessoa necessitada. Então, ali o Senhor o igualou a qualquer outro leproso. Então, Deus trabalhou a questão do orgulho nessa sua busca a Deus. Então, nós entendemos isso, né? Quando Deus fala conosco em uma área, e às vezes não é uma área não solicitada, é porque Deus quer trabalhar na minha vida e na sua vida de uma maneira integral.
Porque a nossa visão é muito míope, né? E limitada das nossas próprias necessidades. Existem necessidades que nós não conseguimos detectar, porque temos uma espécie de ponto cego. Nós não conseguimos diagnosticar as coisas mais importantes da nossa vida. E às vezes dirigimos, não é, a nossa oração e o nosso clamor por coisas que, aos olhos de Deus, são secundárias. Né? E Deus sabe disso. E Ele vai trabalhando de uma maneira inteira, né? e integral na sua vida, né? e na minha vida. Então, às vezes a resposta de Deus vem no formato que nós não nos agradamos. Né? Devemos ser insistentes. A insistência não é uma maneira de desagradar a Deus, muito pelo contrário. Ele recompensa e Ele tende a premiar os que o buscam com intensidade e com ousadia. Né? E uma terceira coisa que eu queria falar com você é que muitas vezes experiências do passado elas podem ser uma espécie de obstáculo, né, na busca a Deus com mais intensidade. Porque nós sabemos, né, como eu falei no início, que a soberania de Deus está inclusive acima, né, da oração e das petições humanas. Né? A oração não é um jeito de dobrar a vontade de Deus ao nosso desejo, né, aos nossos caprichos. Sabemos muito bem disso. Mas também não podemos deixar que certas experiências que parece que não deram certo nos desanimem, né? Nos traga, nos retire, né? A motivação de buscar a Deus com mais intensidade. E isso me lembra aquela história, né? Da dança do elefantinho. Né? Alguns aqui devem saber o motivo da fofura do elefante no picadeiro, quando era possível, né? Quando era permitido utilizar animais no circo. Então ele faz aquela dancinha, toca a música e ele vai levantando a patinha ali, é uma graça. Mas aí por trás disso existe um custo, né? E uma história não muito fofa, porque quando toca a música eles esquentam uma chapa, né, sobre a qual o elefante está. E aí ele vai levantando a patinha quando a música toca. Quando toca no picadeiro sem a chapa quente, aí ele também vai levantando, né, a patinha. E isso é uma história ilustrativa, né, muito interessante para definir às vezes as nossas reações. Porque às vezes está tocando a música, mas não quer dizer que a chapa vai esquentar, né? E nós já reagimos antes quando começamos a pressentir que uma situação que vivemos no passado ela vai ocorrer agora, hoje. E aí nós desanimamos, e aí não reagimos com fé, e aí também não temos a disposição de buscar a Deus com intensidade. Então, se temos alguma experiência no passado, algum tipo, né, de resposta que não obtivemos de Deus no tempo em que oramos, nós não podemos agora desanimar porque achamos que está tocando a mesma música e reagir de uma maneira que vai nos impedir, né, de buscar a Deus. Então, que o Espírito de Deus trabalhe isso na minha vida, na sua vida. Claro que isso é um aprendizado para mim, para você. Eu e você somos aprendizes, né, nessa caminhada, porque existem coisas que nós apenas conhecemos quando elas se apresentam diante dos nossos olhos, né? Mas algumas o Senhor quer que possamos entender de antemão, e essas eu queria trazer para você, né, nesse bate-papo aqui, que o Senhor quer e deseja e ama e aprecia a oração dos seus filhos, o bater da porta, a insistência, porque Ele não se sente incomodado. Ele é um Deus que recepciona com muito carinho a oração dos seus filhos, porque Ele assim nos considera em Cristo Jesus. Então que também não deixemos o passado, né, o passado influenciar nas nossas atitudes diante de Deus no presente, né? E entender que muitas vezes Deus quer trabalhar em áreas diversas, né, e diferentes daquela que estamos colocando como foco de oração, em nome de Jesus.